Vamos lá, mais cafezinho, e vamos falar da diferença entre modelo de linguagem e ferramenta de IA. Vamos lá? Esse cafezinho aqui é porque me perguntaram, tá? Fizeram uma pergunta assim, cara, qual que é a diferença entre GPT, Cloud GPT, Chat GPT, Cloud, Gemini? Aí eu falei assim, pô, vou falar disso aí já, porque meu público aqui não tá muito, algumas pessoas não estão muito ligadas. E se você não tá muito, já sabe, assista aí pela view aí, vai. Ou porque eu vou dar muita informação legal, né? Bom, eu quero começar nos anos 1950, isso mesmo, caso você não saiba, toda essa história de IA começou nos anos 1950, aí você deve estar pensando ali nos porões de alguma Big Tech, né? Feito por seres inteligentes de Harvard, de Stanford. Não, não, não. Começou com engenheiros da Marinha Americana, assim, da US Navy. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer um software que identificasse objetos em um radar. Só isso. E aí eles pensaram o quê? Cara, o que a gente vai levar como base para fazer isso? Vamos levar a base do Perceptron, do nêutron, né? Do neurônio, né? Do neurônio, eles criaram um carinha chamado Perceptron. Tem alguns artigos, eu acho que eu tenho um artigo que eu falo sobre isso, que eu fui lá resgatar onde começou essas histórias. Parece que já existiam alguns trabalhos sobre isso antes, né? Mas quem desenvolveu o Perceptron, até onde eu saiba, foi a Marinha Americana. E o que é o Perceptron? O Perceptron é o Perceptron é nada mais nada menos que um algoritmo, né? Se você parar para pensar bem, né? É um algoritmo que você pode também falar como uma função de transferência, caso você seja da matemática, né? O que é uma função de transferência? Você pega uma entrada e você coloca essa entrada numa função e ela vai sair uma saída. É basicamente isso o Perceptron, né? Então o Perceptron ele é uma função de transferência, é uma unidadezinha. Ele é sempre composto ali por um parâmetro e uma função, né? Uma função. Então você sempre tem um parâmetro e uma função. Ou vários parâmetros, várias funções. Não, o Perceptron é sempre um parâmetro e uma função, desculpa, né? Tá, não, desculpa, o Perceptron pode ser vários parâmetros e uma função. Tá, e aí assim, o que é... O que isso deu, né? Isso deu que, assim, eles descobriram que realmente dava para fazer essa função de transferência, você conseguia identificar ali o que era, você conseguia identificar o que era a entrada, né? Então, assim, dava, eu lembro dos exemplos lá, o pessoal botava assim, tipo, fazia operadores lógicos baseado no Perceptron. Até interessante, assim, pô, funcionava, né? Mas assim, o que você viu? Pô, não tem muita utilidade isso não, né? Não tá dando muita corda isso aí não. Por quê? Porque precisava treinar o Perceptron. Você tinha que achar a função e os parâmetros. Isso era muito difícil, né? E depois eles viram que o quê? Se você juntar vários Perceptrons e encadear ele numa rede, você vai ter o quê? O Perceptron a gente chama de neuro, né? É um neurônio, né? Você vai ter o quê? Uma rede de neurônios, uma rede neural, né? E aí, nessa rede neural, ela tinha uma utilidade, mas o quê? Ela não era fácil de treinar. Pô, como é que eu acho que esses parâmetros não era fácil de treinar, assim? Não tinha os algoritmos. Até que surgiu o algoritmo de backpropagation ali, eu não sei se é nos 70, tudo. Mas ele surge um pouco depois de toda essa história, né? E esse algoritmo, ele traz um ganho. Ele falou, agora a gente tem que treinar como treinar. A gente pode treinar. Só que falta o quê? Falta dados, né? Falta dados. A gente precisa ter dados, dados e dados, né? Então, assim, no mundo naquela época não tinha como ter muitos dados, né? Você tinha até alguns datasets interessantes, como o da Iris. Iris, para quem não sabe, eu não sei se é é uma florzinha, né? Que aí o pessoal treinava na florzinha, no negócio da florzinha, para entender, quando é que identifica essa florzinha X, florzinha Y, tudo. Mas não tinha muitos dados, né? Então, isso foi evoluindo, né? Assim, foi evoluindo até que quando chega todo mundo conectado na internet, agora a gente tem muitos dados, né? Então, quando a gente chega conectado na internet, eu preciso explicar agora o que é um modelo, né? Você lembra que eu falei que tinha um neurônio, ela tinha uma rede neural e você treinava ela. O modelo é quando você extrai a topologia dessa rede, né? E eu não sei se o modelo é só a topologia da rede, né? Ou os parâmetros dessa rede. Você tem a topologia ali, você extrai os parâmetros, né? Só que assim, essas topologias elas foram evoluindo muito, botaram rede recorrente, não sei o quê. A maneira como você liga esses neurônios, elas implicam em uma topologia diferente. Então assim, você pode procurar aí, tem vários tipos de topologia de rede neural que está à disposição. Você pode só procurar, né? E assim, é basicamente... assim, não é basicamente assim que funciona, tá, galera? Eu tô tentando me dizer uma coisa. Depois ali
Quando lá já nos anos 2010 ali teve algumas pesquisas que foram não sei se foi não sei se foi aquele paper Attention is All You Need. Eu não sei, tem uma galera que manja bem mais do que eu disso, né? Obviamente, eu tenho uma especialização em IA, mas eu não trabalho nessa área há muito tempo, né? Que é o que? Eles entenderam que assim, cara, se você, assim, esse modelo, ele sempre tem um meio dele, né? Se você pega esse meio, se você pega um modelo que gera uma entrada mediana, depois você tem uma entrada saída, você pega esse meio aqui e você salva esses parâmetros aqui, e se você conectar um outro modelo, você pode gerar uma outra coisa. Então foi aí que a gente tem, no caso, as IAs que geram coisas diferentes, por exemplo. Normalmente, se você tinha o quê? Você tinha IAs que tinha uma entrada lá de imagem e gerava tags, né? Tipo, eu consigo achar uma cadeira nessa foto. Beleza, eu consigo achar uma cadeira nessa foto, né? Um cachorro. Eu consigo descobrir que se é um cachorro ou não é um cachorro. Aliás, tinha muito erro nisso do cachorro, né? Porque sempre tinha um teste que era para descobrir se era cachorro ou se era lobo. E aí, no fundo, eles não descobriam se era cachorro ou se era lobo. Mas se o animal canino estava na floresta ou dentro de casa. Então, se você botasse um cachorro na floresta, ele chamava como lobo. Se você botava o lobo dentro de casa, ele chamava como cachorro. É uma das falhas clássicas de IA, né? Eu estudei isso na minha especialização no Udacity, que foi longuíssima e foi legal, eu gostei, né? Na época, né? Hoje eles estão bem mais simples, né? Então, assim, isso é o modelo. O modelo é o conjunto de parâmetros que você testa isso aqui, né? Então, assim, a gente conseguiu gerar algumas IAs que são essas redes gigantescas, né? E elas são gigantescas, cara. A gente olha, quando eu olho lá, bilhões de parâmetros, né? A gente tá falando do quê? Do tamanho dessas redes. Essas redes são gigantescas, assim, precisam de computadores gigantescos para ficar processando esses carinhas aí que tem. E qual que é a base de entrada desses caras? A base de entrada é todo conhecimento produzido, né? Então eu posso ter ali um cara que é treinado numa rede que entende texto, numa rede que entende imagem, que gera esse meio do caminho que ele salva, né? E aí, se quiser dar uma olhada lá no paper Attention is All You Need, eu vou deixar o link aqui. Recomendo vocês lerem, né? Eu li uma vez, muito tempo atrás. Muito tempo atrás não, acho que foi 2021, talvez, não sei. Assim que ele lançou, né? Alguém mandou aí, postou no Twitter e eu li. Não li todo, né? Mas assim, deu pra entender basicamente ali, né? Então, assim, o que o modelo faz? O modelo... E aí, assim, você fala assim, cara, mas o que o modelo é? Porque eu não entendi até agora que o modelo é um pouco complicado, né? Então, o modelo nada mais é do que uma conta probabilística, né? Isso é muito interessante. Como é que você treina um modelo? E aí vamos entrar um pouquinho aqui. Como é que eu treino um modelo desse, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro como eu treino assim, tipo, eu tenho entradas esperadas e saídas esperadas. Quer dizer, eu tenho um conjunto de entradas e saídas esperadas. E aí eu falo assim, tipo, eu jogo um conjunto de entrada ali, olho a saída. Na hora que eu olho a saída, isso aqui é o algoritmo backpropagation. Na hora que eu olho a saída, eu falo assim, isso não era o que é o esperado. Aí eu calculo ali a diferença que tá entre o que é a saída e o que é esperado. E jogo de volta no sentido inverso no modelo, na função de transferência. Quando ela volta de inverso, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo uma regressão linear. É o mesmo algoritmo da regressão linear, e quem fez laboratório de física na faculdade vai lembrar disso. Tinha que fazer manualmente em algumas faculdades, né, como na Unicamp. Isso vai voltando, atualizando os parâmetros do modelo. Então, o que acontece aí? Ele vai encontrar um modelo de parâmetros que vai reduzir o erro das entradas esperadas, né? Então, assim, você pode pensar, cara, isso é coisa maluca. Tipo, como assim? Ele só tenta encontrar um modelo, um conjunto de parâmetros que vai reduzir o erro para as entradas esperadas. Sim, ele tenta fazer isso aí com duas condições, né? Ele tenta evitar o underfit e evitar o overfit. O que é o underfit? É quando você bota um modelo genérico demais, que assim, ele nem encontra as entradas esperadas, ele vai dar um erro muito genérico. Vai ser um cara, pô, o cara tá meio bobinho ali, tá alucinando ali em geral, tá achando que esse gatinho é cadeira, né? O overfit é quando ele tenta encontrar ao máximo as entradas esperadas, ele dá o match perfeito nas entradas esperadas. Qual que é o problema disso? Ele não vai generalizar o suficiente. Então eu falo assim, pô, ele tá procurando um gatinho aqui, mas ele não tá encontrando nenhum. Ele só encontra esse gatinho aqui, né? É só um gatinho, só uma foto de gatinho olhando pra frente, né? Então ali você tem o que é o underfit e overfit. Então o modelo ele pode ser ruim se ele for muito específico ou muito genérico. Ele tem que ser um mediamente genérico, mas ele pode ter erros, né? Então eu não sei se você percebeu ainda, mas o modelo ele é algo meramente estatístico, tá?
É como se eu dissesse assim, que ó, eu tenho alguns parâmetros aqui para encontrar um gatinho na foto e eu vou usar esses parâmetros. E aí você deve estar pensando, tá, mas isso aí está falando de modelo de imagem, reconhecimento de imagem. Cara, assim, é a mesma ideia, né? Se você olhar para o termo, né, Large Language Model, é um modelo grande de linguagem. Então o que ele faz, né? Ele joga texto em cima, né? Desse texto e ele cospe texto. Ah, não, mas ali ele gera imagem. Sim, porque ele tem um transcoder no meio. Ele pode cuspir texto e pode gerar imagem. Mas assim, o modelo, ele vai fazer uma coisa só, né? O modelo, ele é uma função de transferência ali. Óbvio que ele pode ter... ele pode ser complexo o suficiente, pegar dados históricos ali, quando você pega, por exemplo, esse modelo ele tem memória, não sei o que, ele pode ter isso aí, né? Eu não sei como funciona a arquitetura desse modelo de base dos panos, mas ele é um modelo de IA generativa, né? Isso a gente tá falando o quê? A gente tá falando de rede neural. No fundo é uma rede neural que tem lá, né? Tá, e aí assim, então, se eu fosse definir assim, o que é um modelo... Pô, já tô 10 minutos de vídeo, né? Então vamos correr aqui. Se eu fosse definir o que é modelo de forma genérica, né? Eu falo assim, é uma probabilidade, é um modelo probabilístico ali. Ele tá dizendo ali que... Tanto que quando você vai estudar isso aí, a primeira coisa é uma revisãozinha que você dá de probabilística bayesiana, se não me engano, né? Que é aquele assim, dado que eu tenho tal, é assim, não sei o que, blá blá. Você dá essa aulinha de probabilística, né? De probabilidade, né? Pra quê? Pra você entender como é que funciona pelo menos nos cursos bons, né? Nos cursos bons você faz isso, né? Nos cursos ruins você usa aquilo ali como se fosse um gênio da lâmpada e acha que tá tudo bem, né? Porque tem curso que ensina IA e tem curso que ensina a usar as ferramentas de IA. Né? Se você aprende só a usar as ferramentas de IA, cara, se você não tem a mínima ideia do que é IA, você é bobo. Desculpa isso aí, você é bobo, né? E aí é o seguinte, né? O modelo, ele é uma ferramenta probabilística, né? Ele está dizendo assim, ó, dada essa sequência de entradas, a sequência de saídas mais provável é essa. Aí, não, mas o meu tem histórico, não sei o que, ele sabe o que está falando, tem outros inputs. Cara, tudo bem? Tudo bem? Mas esses inputs, eles estão na sequência de entrada, ou eles estão no contexto. Esses modelos, eles podem ter contexto também, né? Você pode criar modelos contextuais, por exemplo, ali, se eu tinha um modelo recorrente, o LSTM, se não me engano, né? E eu não vou lembrar o nome da sigla, eu lembro que era LSTM, né? Long State, não sei o que, Model, né? Eles têm uma memória, eles sabem o que está acontecendo, né? Mas ele continua sendo uma função probabilística. É sempre isso, cara. É uma função probabilística, dado uma entrada, um contexto e a saída. É sempre isso, ele não vai fugir disso. Então é uma função probabilística. Então você pode dizer assim, pô, mas então a IA não tem subjetividade? Não. E aí entra num vídeo meu que eu já fiz há muito tempo atrás, que você acreditar se a IA pode ser um ser humano ou não, se a IA pode ser um religioso ou não, se a IA pode... Cara, isso aí vai de uma base filosófica e religiosa sua. Entendeu? Se você acredita que nós somos meramente seres do aleatório, criado pelo aleatório, e tipo uma mera junção de átomos aleatórios, você acredita que a IA pode ser aquilo, né? Por quê? Porque a IA é basicamente assim, um modelo probabilístico. Tem gente que acredita que o ser humano é um mero modelo probabilístico, assim, tipo, que você coloca ali, todo mundo é igual, lá, e você bota a saída e... Eu não quero entrar nesse papo aqui, né? Mas assim, se você pode acreditar, você não pode acreditar que a IA vai ser isso. Mas eu acho que você vai se decepcionar com a IA, né? Se você acreditar que a IA é humana. Ou você tem uma visão muito limitada do que é o humano, né? Mas a gente pode entrar com papos como assim, tipo, ela é treinada com uma base. Eu já entrei nesse papo aqui, ela é treinada com uma base. Então, assim, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar o médio daquela base. Ela gera o mediano daquela base. Ela não vai ser o caso espetacular daquela base. Ela não vai pegar e vai ser o supra-sumo daquela base. Não, ela vai gerar o caso daquela base. Ela raciocina, ela gera coisas novas. Balela, galera. Balela. Você pode até criar modelos que raciocinam. Existem inteligências artificiais que fazem expansões lógicas, que conseguem achar argumentos lógicos dentro de uma série de vários... Existem IAs que fazem isso, mas eles não fazem pela IA generativa. Eles fazem por busca em árvore, que era IA tradicional. Busca em árvore, que é mais legalzinha. Eu adoro IA de busca em árvore, isso aqui ela não está muito incomum, mais comum hoje em dia, né? Hoje a gente está na IA generativa, esses modelos que eu não sou muito fã, né?
até trabalhei uma época com síntese e reconhecimento de fala, mas ela não usava essa tecnologia, né? Ela usava Hidden Markov Models, que é basicamente uma aproximação de ondas, né? Então, assim, eu tô falando aqui, aí tinha um modelo lá que estava tentando reconhecer os fonemas, gerava uma cadeia de fonemas, depois a gente tinha os algoritmos que transformavam essa cadeia de fonemas em texto, e depois a gente tinha um outro algoritmo que pegava esse texto aqui e gerava pontuações, né? Então a gente tinha esse algoritmo. Então, se eu falasse mais assim, falasse mais bravo, não sei o que, ele botava maiúsculo, botava interrogação, exclamação, não sei o que, falasse mais calmo, mais pausadamente, botava vírgula no lugar correto. Então a gente tinha umas IAs que faziam isso no passado, numa empresa brasileira que não existe mais. Talvez o código dela esteja na IBM. Imagino que esteja lá. Mas voltando aqui às ferramentas. Você viu que eu não falei nada de ferramenta? Não falei nada de ferramenta. Por quê? As ferramentas são construções em cima do modelo. Então você pega ali, como no meu Vibe Code eu usei o tal do cursor. O que o cursor faz? Você consegue ver isso, né? Ele alimenta um contexto numa IA, depois ele começa a gerar outputs, a validar esses outputs com alguma técnica. Então ele pegou, por exemplo, ele botou várias classes, pegou meu input, ele criou um contexto, né? Ele criou um contexto, depois ele pegou meu input, ele viu se você consegue entender aquele contexto. Ele tem alguns algoritmos de busca no código, né? E ele ia tentar buscar as classes que davam resposta para aquele contexto, né? E aí ele gerava essa entrada, e aí quando ele gerava essa entrada, ele gerava uma saída. Quando ele gerava uma saída, ele aplicava essa saída no código, depois ele gerava uma build e via assim, pô, compilou, tá bom, né? Mas não compilou, roda os testes. Quer dizer, não compilou, faz de novo, volta. Não compilou, volta. Não compilou, volta. Compilou, faz os testes, rodou os testes, tá ok, tá bom. Então assim, ele não sabia se aquilo estava implementado. Ele não tinha ideia. Por quê? Porque, cara, IA não tem subjetividade. IA não sabe o que é, tipo, a IA não sabe o que é um sistema de gestão de tickets. Não. A IA tem uma ideia ali, tipo, do que ela vai falar, porque ela só conhece texto. Ah, qual que é o texto mais provável, dada essa entrada mais provável? E ela vai fazer isso com código, ela vai fazer isso com imagem, ela vai fazer isso com qualquer coisa que seja. Então, eu não sei se você entendeu bem esse negócio da ferramenta, né? A ferramenta, ela vai ter um algoritmo aqui, que ela vai jogar no modelo, ela vai pegar a saída do modelo e vai voltar no outro IA. Então, a ferramenta é o quê? O modelo tá no centro e você tem códigos que entram e saem dela, né? E aí você pode usar isso. Cara, assim, eu acho essas soluções de IA generativa muito legais. É sério, assim. Às vezes vocês acham que eu falo mal de IA generativa, eu não falo mal de IA generativa. Eu falo mal do quê? Eu falo mal da vibe ao redor dessa IA generativa. Por quê? Por que eu falo mal dessa vibe de IA generativa? Porque ela está sendo usada com um propósito muito específico e muito cruel, se você pensar. É o quê? É baixar salário da galera. É só para isso. Não se engane. Ninguém tá falando de criar um unicórnio, não. Ninguém tá esperando aí uma empresa de bilhões de dólares gerados para não. A galera quer o quê? Primeiro que vocês comprem os produtos dele. Depois que você fique com medo de ser demitido, trocado por uma IA. Por isso você tem que estar com muito... Mas, cara, eles sabem que você vai ter que revisar código. Eu já falei a semana de estudos que dizem que você desenvolve mais rápido sem IA. Com IA, você... Óbvio que vai ter alguns casos que funciona a IA melhor. No estudo, assim, eu deixei o link do vídeo aí, segue o pesquisador aí, tenta ver se ele fala alguma outra coisa. Assim, espero que ele solte essa pesquisa, porque ele só deu uma palestra, né? Mas tem um dos contextos era muito claro ali, né? Se você tem projeto Greenfield, né? Ou projeto limpo, né? E tinha um outro contexto que eu não falei em vídeo, que era o quê? Eram projetos em tecnologias conhecidas. Então ali, por exemplo, você está fazendo... Python é a melhor linguagem para IA. Se você desenvolve Python, cara, tá ok. Agora, Java tem muito código aí, mas tem muito código ruim em Java. Uma das lições tem muito código ruim em Java. E assim, ela vai desenvolver o quê? Baseado na quantidade de modelo, na quantidade de código que ela tem de entrada. Então, assim, cara, a IA, eu concordo com o termo gerador de lero-lero, né? Porque ela tá ali gerando conteúdo, achando. Ela não sabe se é certo ou errado. Não, você tem que criar mecanismo de validação se aquilo é certo ou errado. Por exemplo,
o cursor ele cria um mecanismo de validação, ele vê se funciona, ele vê se compila. Ele não conseguiu ainda achar um mecanismo de validação que vê se aquele código é bom ou não, né? Eu gostaria de ter alguma coisa melhor, gostaria. Uma coisa que eu vejo muito, assim, e ontem eu tentei usar IA no meu trabalho, né? O que eu vi, né? E aí eu tô falando do Copilot, tava usando Copilot com Gemini, né? E assim, cara, esses modelos, eles não entendem muitas vezes de conseguir validar. Pera aí, tal método existe, tal objeto. Eles não conhecem isso. Eles não conseguem entender isso, né? Então, assim, se você está falando ali de uma base muito treinada, por exemplo, eu quero desenvolver um algoritmozinho Java que faz uma besteirinha aqui em Java. Ele vai mandar B. Agora, assim, ó, se eu tenho ali um grande repositório com um monte de código de mais de 6, 7 anos de código, aí imagina, tem uns projetos que eu trabalhei uma vez, cara, que assim, se eu fosse botar IA lá, assim, lá, a IA ia apanhar feito porque era um projeto que tinha se duvidar, mais de 25 anos de existência. Ele tinha uma base de código em C++, com JNI, sendo que é exposta em Java, porque o core dela era em C++, né? Depois migrou para Java e aí fez uma camada em Java para prover ali através de OSGI. E aí alguns componentes você acessava por JNI, né? Então tinha esse componente no JNI que ele já estava sendo provida por uma ferramenta ali em Java, né? Um ambiente, um framework em Java, mas ainda era em C. A gente teve que fazer umas funcionalidades com Kafka dentro dessa ferramenta, cara. Pô, cara, o negócio é se perder total. Se perder total. Nem sei, tenta ver aí como é que ela se comporta com JNI. Nem sei se cara, a JNI tá caindo em desuso. Nem sei se ela vai se dar bem, mas vamos lá, vamos ver, né? Eu não botaria, tipo, eu não pus. Na época que eu tive que mexer com esse código, a gente ainda não tava usando, não tinha o Copilot. Apesar que eu sou usuário de Copilot há 2 anos, tá, galera? Vocês falam aí, mas desde que começou a gente tem uma licencinha ali, eu tava até olhando ela, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado. 22 minutos de cafezinho. Cafezinho pra caramba. Cafezinho de sexta-feira. Então, não sei se eu vou fazer cafezinho hoje à tarde, mas se eu fizer, vai ser uma coisa legal sobre Java. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Eu espero que você tenha entendido o que são modelos de IA, o que são ferramentas de IA. E não caia na balela, porque você não vai ser substituído por IA, tá? Ela pode ser uma boa ferramenta para te ajudar, mas assim, não confia muito, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão. Bom dia pra vocês.